Olha, a Polícia Militar do Estado do Piauí está vivendo um momento de depuração, seria o termo mais adequado para esse momento, que é o de verificação de quem são as pessoas que têm a condição de vestir essa farda que é usada por heróis, por pessoas que combatem o crime, que protegem a sociedade, que enfrentam as dificuldades dessa vida duríssima, que é fazer a segurança pública em qualquer lugar do Brasil. Eu estou aqui ao lado do Coronel Lindomar Castilho, que vai falar conosco a respeito deste assunto, porque ontem foi deflagrada uma operação da polícia que resultou na prisão de 13 pessoas e policiais militares envolvidos. Coronel Lindomar Castilho, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Gelson. Primeiro vamos explicar aos telespectadores o que de fato faziam esses homens que foram presos durante a operação deflagrada ontem pela polícia. Gelson, nós temos acompanhado essa investigação pela Greco, né? Ela, de forma bem diligente, tem realmente tido cuidado de apurar a verdade de tudo isso aí. E também digo para você e para todos que nos assistem que não é fácil, porque cortar na própria carne dói, né? Dói muito. Mas aqui eu estou em defesa da nossa corporação centenária. São 184 anos de história aqui no Piauí. Eu estou aqui em defesa dos bons policiais. Sim. Nós temos 6 mil policiais militares que realmente assumem o compromisso de defender a sociedade, inclusive colocando a sua vida em risco para cumprir com esse compromisso. Então, não tem outra condição que não seja essa de sair em defesa exatamente da nossa instituição centenária, 184 anos de bom serviço, dos bons policiais. Agora, não posso concordar com policiais que desviam da sua conduta, né, como está apontando a investigação da Greco, onde mostra que eles se associaram de forma criminosa para cometer vários delitos, vários crimes, né? O principal deles aí, ficou bem claro aí no que foi divulgado, eles sabendo que alguém cometia um crime, porque o policial, seja ele militar ou civil, ou rodoviário, ou federal, ele tem um olhar treinado para identificar um criminoso, para identificar uma cena de crime. Então, eles identificavam um momento de crime, uma situação de crime, e se aproveitavam, chegava a esse criminoso que estava cometendo, por exemplo, desvio de carga, né? Chegavam lá e chegavam com uma história diferente, dizendo que era policial federal, Receita Federal, para fazer a apreensão daquela carga que... E eles usavam algum tipo de documentação falsa para fazer isso? Coletes, né, pelo que aponta a investigação aí, chegavam lá mesmo e davam aquela dura lá na marginalidade. Isso é apropriado daquela carga, né? Um criminoso praticando crime contra outro criminoso, né? Certo. Porque na cabeça deles, esses indivíduos que estavam cometendo um crime, jamais iam denunciar. Porque não tinha lógica de um criminoso sair denunciando que está sendo vítima de um crime, né? De um crime, porque denunciaria a si mesmo. Agora, como é que a polícia chegou a isso? Se não foi por meio da denúncia das próprias vítimas, que na verdade são criminosas, como é que a polícia chegou? Investigação profunda, forte, né? A própria Greco começou a investigar um crime ocorrido aqui na capital, né? Uma grande loja aqui, né? De produtos de eletroeletrônicos, onde foi feito um arrombamento nessa loja, né? Subtraído vários objetos. E essa investigação foi apontando a presença, né, de algumas pessoas, dentre eles policiais. Então, nessa investigação... Uma loja foi arrombada, produtos foram roubados. Isso. E policiais estavam envolvidos. E a partir daí, foram surgindo outras situações, outros indícios de outras cargas, né? Como, por exemplo, aqui o mais forte dele é a questão do cigarro contrabandeado. Então, foi a partir daí, dessa investigação, que a Greco, a sua equipe da Greco, né, o delegado Gustavo, né? Enfim, os delegados que estão lá cuidando desses inquéritos policiais foram identificando a presença de policiais militares e também policial civil, né? E outros delinquentes, né? Não policiais. Então, foi organizando, instruindo os inquéritos policiais, diligenciando com o Ministério Público, né? Por isso que as provas são muito contundentes, muito fortes, né? Com a presença do Ministério Público, e resultou naquilo que está sendo divulgado aí. Quer dizer, enfim, os policiais militares, civil e não policiais estavam se associando, né, coordenando, montando uma verdadeira quadrilha para cometer crimes, né? Então o resultado é esse. Agora, o que assim, para mim o que me cabe agora como comandante, que aqui tem o dever de representar a nossa Polícia Militar, de defender as nossas cores, de defender a nossa história da Polícia Militar, de defender os bons policiais, é separar o joio do trigo. Eu não posso aqui, como foiceiro, cortar ou permitir que a sociedade corte o joio com o trigo. Não. O joio corta e queima. O trigo é diferente. Então, isso que nós estamos fazendo,
tá certo? Com muito cuidado, com muita cautela, com a corregedoria, acompanhando todas as diligências lá na Greco, com o Ministério Público, para que a gente possa, no final, realmente, aquele que usou da sua prerrogativa de ser policial para cometer crime, ele está fora. Tá. Eles se apresentam como policiais, porque vamos aqui a alguns exemplos. Tem um caso em que eles são contratados para agredir fisicamente alguém, bater em alguém por uma vingança, sei lá o quê. E até fala a respeito da saudade que tem de matar pessoas. Eles, nesses casos, se apresentavam como policiais militares? Erroneamente, muitos pensam, é o caso deles, né, e quem contrata, que o policial não é alcançado pela lei. Por isso que alguém pode erroneamente contratar um policial para cometer um crime, achando que aquele policial, por ser policial, não será alcançado pela lei. Pelo contrário, ele cometendo um crime na condição de policial, a lei vem com mais rigor para cima dele, né? Ele acha que o corporativismo vai prevalecer, que os colegas não vão investigar, que os colegas não vão prender, né? Por isso que muitos contratam, marginais contratam policiais para de alguma forma dar uma surra no desafeto, matar um desafeto, matar um concorrente. Então, está provado mais uma vez, né? Nós estamos aqui provando isso, isso não vai ser permitido. Que isso não é permitido. Para nós não interessa, Joel, se o bandido tem farda, se o bandido tem distintivo, se ele não é. O que nós temos que deixar aqui bem claro, nós temos 6 mil homens na Polícia Militar e a esmagadora maioria dos policiais são homens que juram, né, um compromisso e que levam a sério o compromisso. Eu estive agora, por exemplo, lá em Parnaíba, sexta-feira, participando de uma solenidade em homenagem a um policial militar nosso, tombado no cumprimento do dever. Estive lá a oportunidade de estar promovendo, pelo critério pós-mortem, a viúva desse policial, a senhora Rogéria. Ela deve estar nos assistindo e está sabendo disso. Promovemos por quê? Porque reconhecemos o valor daquele policial. Então, esse policial, né, que sai de casa, que esquece que tem esposa, que esquece que tem filho, que esquece que tem mãe, esquece da própria vida para defender a sociedade. Porque um dia ele jurou isso. E está levando a sério o juramento. Em nome dessas pessoas... Em nome desse policial que eu estou aqui dizendo que a Polícia Militar vai... Está cortando na carne e dói, mas é preciso, porque esses bons policiais não podem ser, de forma alguma, ser comparado a quem usa da nossa uniforme para cometer crime. Tem o caso do W. Silva. Esse policial, mais especificamente, se envolveu em alguns episódios marcantes. Um deles, o suposto desvio de dinheiro de um assalto a banco na João 23. E depois, uma briga numa padaria em que efetuou disparos dentro do local. Qual é, hoje, a alegação que esse homem tem com a Polícia Militar? Como é que se deu o processo dele em relação aos outros episódios? Tem mais ligação alguma, né? Nós já tomamos todas as providências desse caso, lá do BNB, que foi em 2017. Nós já expulsamos ele da corporação, tanto ele como o colega dele, né? Porque, diferentemente do civil, que tem uma legislação aí nacional, né, que apura determinadas condutas, nós militares, além da legislação penal que tem para todo mundo, nós temos nosso estatuto policial militar, que vai aferir a condição ética, moral daquele policial. Nós temos regulamento disciplinar, nós temos uma série de normativas internas nossas que não permite que um policial militar ele se envolva em uma ocorrência dessa natureza. Então, foi exatamente o Conselho de Disciplina que foi instaurado à época para apurar essa conduta, ele entendeu que ele não tinha condições de permanecer nas fileiras da corporação, independente do julgamento criminal, independente disso aí. Nós não estamos analisando isso aí, não. Estamos olhando aqui o policial militar dentro de uma situação de crime ou de algo que possa expor a nossa corporação. É isso que nós estamos analisando aqui. Então, esse conselho ele é feito por 3 oficiais nossos. Ao final, ele apresenta um relatório de tudo que ele apurou e nós encaminhamos para a PGE, para a Procuradoria-Geral do Estado, para submeter a questão jurídica, se for obedecido devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, enfim, tudo isso aí. Toda a análise jurídica daquele fato e, ao final, a gente decide como decidimos, pela exclusão dele, do colega dele, tá certo? Não são mais policiais, foram presos agora recentemente, mas nada a ver com o policial. Estão respondendo por um crime comum, agora a situação deles é com a justiça comum, tá certo? Agora, aquilo que nos cabia, como instituição, nós fizemos nosso dever de casa e vamos fazer com todos os demais. Muito bem. Eu estou ao vivo com o repórter Thiago Mello, porque ele vai trazer informações para nós a respeito de um outro caso que envolve um policial que foi registrado lá no bairro Buenos Aires, na zona norte de Teresina. Um policial que efetuou um tiro contra uma pessoa numa festa. Thiago Mello, boa tarde para você.
Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. E esse policial ele foi preso em flagrante, conduzido à central e está respondendo agora pelo crime de tentativa de homicídio. Após a lavratura do flagrante, ele foi submetido à audiência de custódia e liberado. A decisão lá do juiz Jorge Clay, que conduziu a audiência de custódia, impôs a ele algumas condições a serem cumpridas, por exemplo, não deixar a comarca, comparecer aos atos processuais, não frequentar bares, restaurantes e similares. E uma outra coisa que ficou pontuada na decisão é a proibição do porte de arma pelo policial até que toda essa circunstância seja esclarecida. Consta também na decisão. Mas o policial está em liberdade e o inquérito veio para o 9º Distrito Policial, que é a delegacia da área onde tudo aconteceu. Como você falou, foi lá no Buenos Aires, em um bar, casa de shows, onde saíram algumas versões dando conta de que uma pessoa teria tentado tomar a arma do policial e ele reagiu dessa forma, efetuando os disparos. Houve também quem dissesse extraoficialmente que o policial levou um soco e por isso reagiu assim, e a Polícia Civil agora está tomando depoimentos para validar essas que são tratadas como hipóteses até agora e saber o que de fato aconteceu. Hoje pela manhã foram ouvidas aqui 2 testemunhas. Elas não deram entrevista à TV Cidade Verde, mas um irmão da vítima, a vítima é o radiologista Rudson Vieira Batista da Silva, um irmão dele esteve aqui na delegacia e contou a versão que foi relatada pela vítima, que apesar de estar internada, está consciente e disse o que aconteceu na versão dela. Ouça o que diz, portanto, o irmão. O estado de saúde do meu irmão é grave, ele está na UTI. Ainda não se sabe qual vai ser o grau de lesão, né? Até porque é muito cedo para avaliar. Os médicos pediram para a gente esperar um tempo para avaliar como vai ficar a situação. Mas, de fato, ele teve sangue no pulmão, foi feita uma drenagem para a retirada do sangue e ele fez alguns exames onde a bala se alojou na clavícula, né? Bom, o irmão disse também que conversando com o Rudson e conversando também com outras pessoas que o policial militar, na verdade, estava na festa aparentemente embriagado e tentava servir cerveja e também aliciar de alguma forma mulheres que estariam acompanhadas. E uma das mulheres que foi abordada por mais de uma vez pelo policial militar seria uma pessoa que estava no mesmo grupo do Rudson, que se dirigiu ao policial em uma primeira oportunidade, pediu que ele parasse de importunar, depois pediu novamente que ele parasse, porque a importunação teria continuado e nesse momento o policial teria sacado da arma e efetuado o disparo. O PM se chama Max Kellyson Marques Marreiros e, de acordo com informações apuradas pela TV Cidade Verde, seria lotado no 17º Batalhão da Polícia Militar, que fica lá no bairro Porto Alegre. Nós conversamos com o delegado Miguel Vicente, que é o titular aqui do 9º Distrito, para saber das providências que estão sendo adotadas e as impressões que ele já tem até agora sobre o que foi apurado. Ouça o que ele diz. Eu já ouvi 3 testemunhas no meio de hoje e vou ouvir mais testemunhas. Já solicitei as imagens do local para a gente ver o cenário de como ocorreu o fato. E o certo é que eu tenho esses 30 dias agora, porque ele está solto, para concluir as investigações e encaminhar o inquérito para a Justiça. O dono do estabelecimento também foi intimado e deve comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos. O crime apurado, Joelson, é tentativa de homicídio. O delegado tem 30 dias para concluir a investigação. Muito obrigado, Thiago Melo, pelas informações em relação a este caso. Comandante, aqui conosco, comandante Coronel Lindomar Castilho. Esse episódio também já se transformou em um processo administrativo na polícia? Assim, deixar bem claro também que tão logo tomamos conhecimento dessa ocorrência, à noite de domingo, né? No mesmo momento foi enviada uma viatura até o local, prendeu o policial em flagrante, conduziu à central de flagrante,
foi recolhido a arma dele, né? Então, foi feito todos os procedimentos por parte da corregedoria, por parte do delegado também. E, na audiência de custódia, o juiz achou por bem colocar em liberdade. Mas, mesmo assim, nós estamos instaurando processo administrativo, né, para apurar também essa conduta dele na via administrativa por parte da corregedoria. É um policial que tem histórico, não? Aparentemente não, ele é policial ainda recente, ele é, salvo engano, de 2015, né? Então ele tem só em torno de 4 anos de polícia, não tem histórico de indisciplina, de crime, mas como estamos conhecendo desse fato agora de domingo para cá, nós estamos apurando tudo, né? Toda a vida funcional dele, para analisar isso com muita cautela, com muita calma mesmo, e dar mesmo um encaminhamento mais correto dessa diligência aí. É recomendável que policiais estejam em festas utilizando armas? Portando Nenhuma, armas? nem quem tem porte de arma. Uma das restrições de quem tem porte de arma, no caso é o policial também, é que não exatamente está embriagado, bebendo, consumindo bebida alcoólica, né? Com a questão de arma. É como você pegar você tem a carteira de habitação e sair embriagado dirigindo um carro. A mesma coisa, você tem uma arma e está embriagado consumindo álcool com a arma. Então isso é reprovável, né? Nós vamos apurar tudo isso aí para saber realmente se confirma tudo que foi narrado na entrevista aí, na matéria, para poder realmente dar de toda forma o encaminhamento mais correto dessa ocorrência. Coronel Lindomar Castilho, quero agradecer ao senhor. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, comandante da Polícia Militar do Estado do Piauí.